Estamos aqui na cidade de Coquimbo, Barreto, que fica a 460 quilômetros da capital do Chile, a capital Santiago, para esse jogo que é muito importante para o Flamengo, para o grupo E da Libertadores, quarta rodada. Dá para dizer que a vice-liderança dessa chave está em jogo nessa partida de amanhã, né? O Bolívar disparou com 9 pontos, o Flamengo com 4 é o vice-líder, mas o Palestino está muito próximo da equipe rubro-negra, logo atrás com 3 pontos, vem de um bom momento, é vice-líder do campeonato chileno, portanto é uma partida de alto risco para o Flamengo que... Fala, nação! Vamos reagir ao programa Redação Sport TV falando desse duelo do Flamengo contra o Palestino pela quarta rodada da Copa Libertadores. Jogo que vale classificação para o Mengão. Mas antes do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo relativo ao nosso Mengão. E quero deixar os créditos do vídeo para o Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. De volta com a Redação Sport TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Carlos Eduardo Mansur, já, né, na nossa tradição do futebol brasileiro, vira a chavinha. Vamos começar a pensar... A chave quase quebra dentro da fechadura, tanto que vira para lá. Não para quieta, né? Vamos começar a pensar nas competições sul-americanas, que tem rodada nesse meio de semana, e amanhã já o Flamengo entra em campo, né, para enfrentar o Palestino em Coquimbo, no Chile, onde a nossa equipe já está. E de lá fala o Richard Souza. Bem-vindo à redação, Richard. Oi, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Coutinho, para o Mansur, para todo mundo que está com a gente aqui no Redação Sport TV. Estamos aqui na cidade de Coquimbo, Barreto, que fica a 460 quilômetros da capital do Chile, a capital Santiago, para esse jogo que é muito importante para o Flamengo, para o grupo E da Libertadores, quarta rodada. Dá para dizer que a vice-liderança dessa chave está em jogo nessa partida de amanhã, né? O Bolívar disparou com 9 pontos, o Flamengo com 4 é o vice-líder, mas o Palestino está muito próximo da equipe rubro-negra, logo atrás com 3 pontos, vem de um bom momento, é vice-líder do campeonato chileno, portanto é uma partida de alto risco para o Flamengo, que desembarcou ontem à noite aqui na capital, aqui em Coquimbo, perdão, por volta de 11 horas da noite no horário de Brasília. Lembrando que estamos 1 hora a menos aqui em relação ao horário do Brasil. O Tite vai ter apenas um treinamento hoje à tarde, às 4 da tarde no horário local, que vai ser no CT do Coquimbo Unido, que é também o time que joga no estádio Francisco Sanches, aqui rumoroso, que é o palco do jogo de amanhã. Essa partida deveria acontecer em Santiago, que é a base do Palestino, mas o clube não conseguiu oferecer um estádio em condições. A Conmebol vetou o gramado do Palestino, portanto, a partida marcada aqui para a cidade de Coquimbo, o que já aconteceu nessa edição da Libertadores. Bom, sobre a equipe do Flamengo, Barreto, o Arrascaeta não viajou com a delegação. Havia expectativa, havia uma chance remota de que ele viesse aqui para o Chile, que tivesse condições de entrar em campo para tentar ajudar o Flamengo. O uruguaio faz muita falta para o time, só que o Arrascaeta ainda não está 100% recuperado da lesão que ele teve na coxa direita. Então, em consenso, né, com a comissão técnica, o jogador e também o departamento médico do Flamengo, ficou decidido que o Arrascaeta voltaria para o Rio. Eu disse voltaria para o Rio porque ele estava em Atibaia, estava em São Paulo com a delegação durante a preparação para o jogo contra o Bragantino. Em contrapartida, a boa notícia para os rubro-negros é que o Everton Cebolinha viajou, está com a delegação. Tite tem 24 jogadores disponíveis para esse jogo contra o Palestino. O Everton treinou ontem no CT do Corinthians e vai passar, digamos, hoje por uma prova de fogo, assim, um teste um pouco mais forte para saber se, por exemplo, ele tem condições de começar o jogo contra o Palestino ou se, de repente, fica no banco de reservas como opção e o Tite mantém o Bruno Henrique entre os titulares. A gente tem algumas perguntas, né, muitas perguntas, mas o Tite, por exemplo, ele não falou depois do empate com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Falou-se tanto de arbitragem, né? Os dirigentes do Flamengo foram os que falaram com a imprensa. Então,
Tem se falado pouco de futebol no Flamengo nos últimos dias e muito das queixas sobre a arbitragem. Esse estádio aqui, o Francisco Sanches Rumoroso, ele tem capacidade para 18 mil torcedores. Há pouco nós ouvíamos por aqui os últimos testes de som. O gramado também passou por reparos para que a partida aconteça nas melhores condições, viu, Barreto? Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. O Flamengo realmente, nesse fim de semana, parece que resolveu assumir o protagonismo aí, né? Não sei se tem alguma questão de rivalidade com o Botafogo, mas dirigente falando, né? São mais personagens que entram aí nesse cenário já complicado da arbitragem brasileira. O que não vai ajudar nada para o próximo jogo. Porque aí é a arbitragem sul-americana, então... E nem vai ajudar, talvez, para o jogo do Campeonato Brasileiro também. Principalmente da forma que foi feito, na minha visão. Né? É engraçado como é que a principal queixa foi sobre o John Textor, que está totalmente errado naquilo que ele fez, né? E tem que ser investigado realmente, caso não apresente nenhum tipo de provas. Tem que ser punido, perdão, caso não apresente nenhum tipo de provas. Mas na frase seguinte não pode entrar com celular, porque pode ter alguma coisa. Mas peraí, alguém entrou com celular? Alguém recebeu uma mensagem? Então você vai no mesmo sentido. Está muito barato no futebol brasileiro colocar a honra e a integridade das pessoas, dos equipamentos, da tecnologia. Tá de graça. Tudo em jogo, está de graça. Está muito fácil isso. Parece que está todo mundo, de novo, todo mundo se beneficia do caos, né? Porque você tem todas as muletas, todas as bengalas para explicar qualquer resultado. Ainda que eu entenda que o Flamengo foi prejudicado no jogo, mas isso é um ponto que vai se diluir ao longo das 38 rodadas diante do campeonato, que tem arbitragens ruins. Agora, qual é a discussão sobre melhora da arbitragem? É quase nenhuma. Eu não sei se vocês vão concordar nesse ponto, mas eu não sei se houve uma decisão e uma ordem da diretoria nesse aspecto, mas aí eu acho que um treinador como o Tite, com a representatividade, com a importância que ele tem, com a experiência, e sempre foi muito preocupado em dialogar com a sociedade, com o torcedor, com o ambiente do futebol, aí eu acho que que ele deveria falar sobre o jogo. Porque fica parecendo assim, a arbitragem comete um erro, se pune a opinião pública, privando o treinador de uma palavra sobre o jogo. E outra coisa... Privando a imprensa da entrevista e privando o torcedor das explicações sobre jogos em que houve intervenções importantes, entendeu? Assim, o que me incomoda é que a justificativa foi o Tite não gosta de falar de temas que são ligados à direção. A diretoria fala sobre arbitragem e ele fala sobre futebol. Senta ali, Tite, Marcos Braz e Bruno Spindel. Qual a sua pergunta? Eu quero falar sobre arbitragem. Então, Bruno Spindel e Marcos Braz... Fica parecendo uma retaliação. Falar sobre o jogo, né? É uma retaliação a quem não está envolvido no problema de arbitragem. Não sei se um momento fosse outro, se isso seria adotado. Enfim, ou não, tá? E sobre o Flamengo que vai ao Chile, primeiro que eu acho que é um jogo decisivo, porque vai moldar o tipo de pressão que vai estar sobre o Flamengo nas duas últimas rodadas, embora elas sejam em casa, com uma aparente vantagem por jogar no Maracanã. É curioso isso, né? Porque o Flamengo pode resolver a sua vida em casa independentemente do que acontecer amanhã. Mas o nível de pressão, evidentemente, muda. E ele pode entrar na... Tem a primeira posição também. E, claro, além da questão da primeira posição, que no ano passado foi uma questão... Já foi pro espaço, já. Ele pode entrar na última rodada, na penúltima rodada, em casa, na incômoda situação, se não de último colocado, ou com a mesma pontuação, dividindo a mesma pontuação, por exemplo, com o Milionários, se o Milionários vencer o Bolívar em casa. Então, é desconfortável. Menos mal que, embora o Flamengo ainda seja um time que tem problemas, tem questões a resolver, que não estão bem resolvidas, ele vem de um segundo tempo que, para mim, ofereceu alguns caminhos em Bragança. A forma como se desenha o gol é o que a gente vem debatendo desde o início do ano sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um ótimo atacante e um ponta que se aproxima do comum. Um ponta aberto pisando a linha é um bom ponta, mas como vários outros. Principalmente quando os adversários marcam o Flamengo muito atrás. Mais atrás, porque não tem o espaço para ele acelerar. Ele perde o que ele tem de mais especial. Essa diagonal, essa capacidade de atacar a área, de estar mais perto de zona de finalização. Acho que, também diante das circunstâncias, o De La Cruz inicia o jogo numa posição muito avançada. É outro jogo quando ele vê o jogo de frente. E, para mim, o jogo, embora o Fabrício Bruno seja um bom zagueiro,
embora o Ayrton Lucas tenha as suas virtudes, que são diferentes, para as dificuldades que o Flamengo vem tendo de construção de jogo, especialmente quando precisa sair de trás e ir fazendo o jogo acontecer mais no campo do adversário, a entrada de Léo Ortiz e de Vinha acrescentam. O time melhora desse aspecto. Então, acho que o jogo oferece aí alguns caminhos. É óbvio que você não vai repetir 11 o tempo inteiro, a temporada está mostrando isso, mas alguns caminhos de evolução o jogo em Bragança ofereceu. Sim, concordo. Eu não acho que tenha sido um jogo de todo ruim do Flamengo. Não, mas foi ruim. Deu em muitos momentos. Não foi todo, mas foi quase metade. Claro. Basicamente isso. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma equipe que eu acho que tem até aumentado alguns problemas que não demonstrava em outros jogos do ano. Acho que isso tem a ver com questão de confiança também. Tem. Os questionamentos que têm aparecido. E me atenho mais à parte defensiva, né? Flamengo... Quem imaginava que o Flamengo levaria 2 gols de bola parada, né? Bola levantada na área, de forma sequencial, assim. E, assim, 2 gols de erros básicos. Contra o Botafogo, à frente da área desprotegida. Isso. Contra o Bragantino, um bloqueio inexistente. Então, assim, é um tipo de coisa que o Flamengo que começou a se construir não demonstrava e acho que pode ter a ver com essa questão de confiança. Mas é aquilo, assim, eu também, ao mesmo tempo, sei que há uma base de trabalho ali que pode fazer o time retomar o bom nível a qualquer momento. E acho que tem que ter paciência para aguardar isso. É muito mais fácil ser retomado com a estrutura que está do que com... Porque já foi cercado o ambiente de uma histeria que não se justifica. Tradicional, né? Se tratando de Flamengo e Corinthians principalmente. Um alarme que ficou para mim do jogo de Bragança, e esse é mais difícil de resolver, se você olha, sem Pulgar, sem Arrascaeta, as opções de meio campo escassas. Opções que te dão garantia. Hoje, né? De rendimento hoje escassas. E na Copa América é pior. Porque provavelmente é sem De La Cruz também. Né? Especialmente se a ideia é jogar com um quarto meio campista partido do lado, aí o elenco oferece pouco nesse aspecto.